sociais como a marcha pelo dela. Hoje de crianças que crescerão sem suas mães, de famílias marcadas para sempre pela violência e pela ausência. Falamos de mulheres que tinham nomes, histórias, projetos, afetos e futuros. Mulheres e meninas que deveriam estar vivas, saudáveis e respeitadas. Ainda assim, os números revelam a dimensão da urgência que nos convoca hoje. Ano após ano, o Brasil registra milhares de mulheres assassinadas. Não são casos isolados, não são fatalidades, não são episódios desconectados. São a expressão mais extrema de um ciclo de violências que se inicia muito antes do ato fatal. Na discriminação, no controle, na humilhação, nas agressões psicológicas, patrimoniais, físicas e sexuais que persistem em nossa sociedade. Por isso, estamos aqui reunidos hoje em parceria sob a liderança do Presidente da República, Governo Federal, por meio da sua Secretaria de Relações Institucionais da Presidência, com seus 2 conselhos, Conselho da Federação e Conselhão, e o Ministério das Mulheres, o Governo do Ceará e a Assembleia Legislativa do Estado do Ceará e a Associação Brasileira de Municípios, nesse esforço conjunto para criar espaços de escuta e participação federativa que permitam o avanço do debate e fortalecer a articulação de políticas públicas voltadas ao enfrentamento da violência contra mulheres e meninas. Esta atividade integra uma série de eventos e debates promovidos pelo Conselho da Federação em temas como segurança pública, mobilidade urbana, entre outros, que culminarão até novembro no caderno de propostas intitulado Pilares para Aperfeiçoamento do Pacto Federativo 2027-2030.
O Brasil que queremos construir é um Brasil onde meninas e mulheres possam viver plenamente, com liberdade, segurança, autonomia e dignidade. E essa construção depende de todos nós. Para a mesa de abertura deste evento, convidamos as seguintes autoridades para tomarem assento aqui no palco. Deputada Larissa Gaspar, segunda vice-presidente e procuradora especial da Mulher desta Casa. Bom dia. José Hilário Gonçalves, secretário de Assuntos Federativos da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República. Raimunda Monteiro, secretária executiva do Conselhão, Conselho de Desenvolvimento Econômico, Social Sustentável da Presidência da República. Zelma Madeira, secretária da Igualdade Racial do Estado do Ceará. João Alberto Nogueira Júnior, diretor do Sistema Único de Segurança Pública, representando o secretário nacional de Segurança Pública. Fátima Bandeira, secretária municipal da Mulher de Fortaleza. Gilmar Dominici, diretor executivo da Associação Brasileira de Municípios. E Expedito Nascimento, diretor de Relações Institucionais da APRESE. Podem sentar-se. Também convidamos para compor a mesa Sandra Kennedy, secretária nacional de Articulação Institucional, Ações Temáticas e Participação Política do Ministério das Mulheres. Gostaríamos de agradecer e registrar as seguintes presenças: Aline Alcoere, secretária de Estado da Juventude, Joelise Collier, secretária executiva da Casa Civil, Franciele Gomes de Brito, defensora pública e presidente da Academia Cearense de Letras Jurídicas, Cristina Aguiar, vice-prefeita de Apunhares, Lindalva Linhares, vereadora de Tabuleiro do Norte, Jucimeire Freitas, Miriam Bandeira e Damiana Negreiros, vereadoras de Jaguaribara, Leisiane Couto, vereadora de Itarema, Alessandra Sabino, vereadora de Mombaça, Érica Costa, vereadora de Icapuí, Jacine Pereira, primeira-dama de Icapuí. E também agradecemos a presença da Caravana do Piauí. Para iniciar nosso dia, vamos receber uma saudação de boas-vindas do ministro da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência. Nação praticado
porque o Pacto contra o Feminicídio chega nesse momento aí no Ceará, quando as instituições do governo do Estado, a Assembleia Legislativa, o Tribunal de Justiça, nem queremos dizer para vocês, vamos juntos das mulheres, das meninas de todo o Brasil. E é por isso que nós o Conselhão e o Conselho da Federação entendemos que essa união de todos e essa política de proteção às meninas e às mulheres é uma ação coletiva de todos e de todas que querem um Brasil contra o feminismo. Olá, meus amigos e minha... Para dar as boas-vindas, ouviremos neste momento a excelentíssima deputada Larissa Gaspar, aqui representando também o presidente deputado estadual Romeu Aldigueri. Muito bom dia a todos e a todas. É uma alegria receber vocês aqui na Assembleia Legislativa. Queria aqui iniciar cumprimentando o nosso companheiro Hilário Marques, que está na Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, responsável por fazer a estruturação desses diálogos federativos junto com o Conselhão, e isso é muito importante para a gente democratizar as discussões necessárias ao enfrentamento da violência contra a mulher e à erradicação do feminicídio. Deixar aqui o meu abraço também na Raimunda Monteiro, que está aqui representando o Conselhão, cumprimentar a nossa querida secretária de Promoção da Igualdade Racial aqui do Governo do Estado, Zelma Madeira, o João Alberto, que representa aqui o secretário nacional de Segurança Pública, sejam bem-vindos, nossa querida secretária de Mulheres de Fortaleza, Fátima Bandeira, Gilmar Dominici, que é diretor da Associação Brasileira dos Municípios, o Expedito aqui da Apresse, a Sílvia também que está aqui representando o Ministério das Mulheres. Mande o nosso abraço para a nossa querida ministra. Eu hoje aqui na Assembleia ocupo a posição de vice-presidente na mesa diretora e, por sinal, é a primeira vez em 191 anos de legislativo cearense que a gente tem uma mulher na vice-presidência, não é? E isso nos orgulha porque abre caminhos para que outras venham, mas isso demonstra o quanto o poder político ainda é distante das mulheres e o quanto a gente precisa aumentar a presença feminina nos espaços de poder e decisão. Por sinal, esse é um ano de eleição e é importante que todas e todos olhem para as candidaturas femininas, para as mulheres que estão colocando o seu nome à disposição para as Assembleias Legislativas, para a Câmara dos Deputados, para o Senado Federal. É importantíssimo garantir mais mulheres ocupando os espaços de poder para que as transformações que a nossa sociedade precisa, principalmente no que se refere à erradicação do machismo e do feminicídio, possam acontecer. Eu sempre digo que, sem a presença das mulheres nos espaços de poder e decisão, não há democracia, e, sem a nossa presença nesses espaços, nós também não vamos conseguir erradicar a violência contra a mulher, superar a cultura machista e erradicar os feminicídios no Brasil. Aqui a gente também conduz os trabalhos da Procuradoria Especial da Mulher. Hoje já somos 113 procuradorias, inauguramos mais uma procuradoria ontem na região metropolitana. O desafio é grande, são 184 municípios, mas nós queremos chegar a todos eles porque entendemos que a presença de uma estrutura de acolhimento às mulheres em cada cidade brasileira, ela fortalece o enfrentamento à violência contra a mulher. Assim como a presença também das forças de segurança, com estruturas próprias, como a Patrulha Maria da Penha, como a experiência do GAV, que é o Grupo de Apoio às Vítimas de Violência da nossa Polícia Militar, secretário, aqui no estado do Ceará, a gente consegue avançar nesse enfrentamento. As mais de 2.000 mulheres cearenses acompanhadas pelo GAV da Polícia Militar, nenhuma veio a sofrer uma nova violência, nenhuma veio a sofrer uma tentativa de feminicídio. Isso porque o agressor, além de machista, é covarde.
Então, quando ele sabe que tem uma estrutura, um braço do Estado, monitorando aquelas mulheres que sofreram algum tipo de violência, ele pensa 2 vezes antes de cometer uma nova agressão. Então, que a gente possa ampliar estruturas como essas para garantir a vida das mulheres, porque, como diz o slogan, né, aqui dos diálogos federativos, nós queremos as mulheres vivas, saudáveis, seguras e respeitadas. Aqui também na Assembleia, a gente está conduzindo um trabalho que eu propus ainda no ano passado. O presidente Lula lançou o Pacto contra o Feminicídio nesse ano de 2026, e no ano passado, em 2025, eu apresentei um requerimento à mesa diretora da Assembleia para que a nossa casa pudesse liderar a construção do Pacto contra o Feminicídio. E, após a iniciativa do nosso presidente Lula, o nosso presidente aqui da casa aceitou essa nossa sugestão e nós demos início, junto com o Conselho de Estudos Estratégicos, está aqui representado pelo Paulo, à construção desse Pacto Cearense contra o Feminicídio, que a gente vai deixar um exemplar disponível aqui com vocês. Nós estamos unindo aqui Legislativo, Executivo, Judiciário, Sociedade Civil, Conselhos de Mulheres, academia, as universidades que têm núcleos de gênero, para avaliar as políticas para as mulheres aqui no Estado, identificar as lacunas, as omissões e apresentar propostas de melhoria, propostas de superação da violência. A gente agradece, né, às mais de 15 instituições que estão na coordenação desse Pacto contra o Feminicídio, e a gente tem certeza que, ao final do ano, nós vamos conseguir apresentar um grande produto para o governador Elmano de Freitas, que vai contribuir, sim, na prevenção, no acolhimento às mulheres e na garantia de responsabilização dos agressores. Outra iniciativa importante que o governador Elmano de Freitas implementou aqui no Estado, que a gente considera necessário compartilhar com as instituições, é o programa Tempo de Justiça Mulher. Aqui no Estado do Ceará, os feminicídios eles têm que ser julgados em até 400 dias. Então, isso gera uma sensação de justiça, aquela impunidade de ver processos que, às vezes, chegam a 19 anos e 6 meses para serem julgados, como foi o caso da Maria da Penha, quase prescrevia por morosidade da Justiça. Isso não acontece mais no Estado do Ceará, porque nós temos o Tempo de Justiça Mulher e o Poder Judiciário tem que julgar os casos de feminicídio em até 400 dias. Por sinal, semana passada, conseguimos uma grande condenação a mais de 30 anos, não é, de reclusão de uma tentativa de feminicídio que nós tivemos contra uma companheira aqui na capital Fortaleza. Então, a gente tem feito esse trabalho de acompanhamento, de monitoramento, de produção de conhecimento, reunindo vários esforços, todos os poderes do Estado, para a gente encontrar as melhores estratégias para prevenir, para enfrentar e erradicar a violência contra a mulher. E eu espero que nessa manhã de hoje, nesse dia, não é, porque o evento é o dia todo, a gente consiga aqui, com a contribuição de todas as pessoas presentes, com a contribuição das nossas vereadoras, da Defensoria Pública, não é, das companheiras que vieram aí do Piauí, também de outro estado, trazer as suas experiências, a gente consiga encontrar estratégias que possibilitem a construção de um Ceará e de um Brasil livre do machismo, livre da violência contra a mulher, livre do feminicídio, porque é isso que nós queremos. Mulheres vivas, livres, seguras e respeitadas. Vamos em frente, um grande abraço. Nossos agradecimentos à deputada Larissa Gaspar. E convidamos, neste momento, para fazer uso da palavra, José Hilário Gonçalves Marques, secretário de Assuntos Federativos da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República. Presidenta, tem som aqui? Tem. Presidenta, peço permissão para falar aqui da bancada. Bom dia a todos e a todas. Bom dia. É com enorme alegria que, em nome do Ministério das Relações Institucionais da Presidência da República, comandado pelo nosso cearense extraordinário, ministro José Guimarães, que eu dou as boas-vindas a todos e a todas e agradeço a presença de cada um e cada uma nesse momento preparado com muito esmero, com muito carinho pelo toda a equipe do Conselho da Federação, do Ministério das Relações Institucionais, em cooperação com o Ministério das Mulheres, com o Conselho
do Desenvolvimento Econômico e Social com a Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, com o governo do Estado e com a participação aí dos municípios também aqui representados pela ABM e pela Prece. Quero cumprimentar a nossa deputada, segunda vice-presidente e procuradora especial da Mulher no Estado, a Larissa, cumprimentar a Raimunda Monteiro, a nossa secretária executiva do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social da Presidência da República, cumprimentar a minha querida secretária Zelma Madeira, secretária da Igualdade Racial do Estado, o João Alberto Nogueira, doutor João Alberto, diretor do Sistema Único de Segurança Pública, representando aqui o nosso secretário de Segurança Nacional de Segurança Pública, e cumprimentar a secretária municipal da Mulher do município de Fortaleza, a companheira Fátima Bandeira, cumprimentar o Gilmar Dominique, diretor executivo da Associação Brasileira de Municípios, e o nosso amigo Expedito Nascimento, diretor de Relações Institucionais da Prece, e também a nossa companheira Sandra, do Ministério das Mulheres. Bom, cabe a mim aqui contextualizar um pouco desse diálogo. O governo federal, sob a orientação do presidente Lula, através dos seus ministérios palacianos, que ficam ali no palácio com o presidente, coordena muitas atividades, além da gestão dos programas de governo, que a Casa Civil se encarrega, da relação com a sociedade civil, que tem a Secretaria-Geral da Presidência, nós temos as relações institucionais e com a sociedade civil, feito pelo Ministério das Relações Institucionais, que tem a Secretaria de Assuntos Federativos, da qual eu participo, faço parte, né? E tem o Conselho, que aí o Conselho da Federação está dentro da Secretaria de Assuntos Federativos, e o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, que trabalha mais diretamente com a sociedade civil. São instrumentos da participação social prevista na Constituição da República, que tem como objetivo o controle social das políticas. Caso contrário, nós temos o controle de outros interesses das políticas públicas. E nós temos logrado êxito porque a reconstrução de tantas políticas públicas feita pelo atual governo se deu dentro desse ambiente de participação, de escuta e de diálogos. E esse diálogo na temática feminicídio, aqui no Ceará, tem uma importância grande, porque aqui nós vivemos experiências que vêm desde a Constituinte Estadual, que eu fiz parte como Constituinte Estadual aqui, em 89, né? Onde se estabeleceu um capítulo inteiro do direito da mulher, inclusive instituiu a obrigatoriedade das delegacias da mulher em município acima de 80 mil habitantes, e veja que ainda não alcançamos esse intento, Zelma. Está lá na Constituição. Nós não alcançamos ainda esse intento para você ver como a política, a conquista de direitos tem uma trajetória de chegar à lei e ainda a implantação da lei tem outra luta para se alcançar, né? Então, mas o Estado do Ceará vem crescendo, evoluindo de forma bastante destacada em políticas públicas, e a Assembleia Legislativa é um protagonista nisso, deputada Larissa. A Assembleia Legislativa sempre esteve à frente nas iniciativas, mas, mesmo assim, nós temos um número que nos alerta, que nos chama a atenção, que nos cobra a consciência, é muito grande, de violência contra a mulher e de feminicídio, né? O que faz isso acontecer? O que é essa contradição? São os avanços que provocaram o reacionarismo, a reação? Isso é uma questão, o quanto tem de questão estrutural decorrente do machismo, da misoginia, e junto do racismo, de vários preconceitos que levam
a um desatar de violência no mais fraco, que se poderia dizer, no mais fraco, ou seja, a pessoa violenta atinge o animal, depois atinge a criança, depois acha que na cabeça dele pode atingir a mulher, acaba sendo Foucault explica isso, né, na sua reprodução da violência, que até mesmo é sofrida por si, né? Então, o que tem de estrutural nisso? Isso precisa de um diagnóstico afinado, para além das estatísticas, a escuta, né, a subjetividade. Escutar quem está na ponta, quem está trabalhando lá, quem está executando a política. E, a partir desse diagnóstico da escuta, você também vai refinando a aplicação das políticas elaboradas. E, com isso, nós chegamos ao entendimento que precisamos de ter esses pactos, né? Ou seja, uma ação federativa que envolve estados, municípios e União, mas também precisamos dos poderes, que envolvam executivos, legislativos e judiciário, mas também com forte participação da comunicação pública, do Ministério Público e, fundamental, da sociedade civil. Né? Ou seja, é um pacto, é isso que significa o termo pacto. É uma união de todos com esse objetivo. Então, o diálogo é para provocar mais escuta, para provocar mais inquietação, não é para exaltar o que nós já fazemos. Também não é para só criticar o que ainda não conseguimos fazer, mas é para nos dar mais consciência do que nós temos muito o que fazer para enfrentar esse desafio. Então, agradecemos a todos e a todas nessa participação, e as coisas estão acontecendo, como a Larissa falou. A Assembleia Legislativa já lançou um pacto. A Assembleia Legislativa tinha uma atuação na Comissão dos Direitos Humanos, onde iam todas as questões contra a violência contra a mulher para os direitos humanos. Depois criou a Procuradoria Especial da Mulher, onde se especializou mais ainda, criou uma rede de procuradorias nos municípios cearenses. E aí temos que ver também, e os municípios, as prefeituras, têm os organismos de política para as mulheres? Como é que estão nossos indicadores? É isso que nós temos que ver, porque tudo precisamos desse pacto que envolve a sociedade, que envolva os entes federativos e que envolva todos os poderes que atuam, seja poderes como os são clássicos, executivo, judiciário e legislativo, mas como o Ministério Público, como os meios de comunicação, como tudo aquilo que pode afetar e, portanto, pode entrar nesse grande mutirão de combate a essa tristeza que é os indicadores de feminicídios e de violência contra meninas e mulheres do nosso país. Muito obrigado pela participação de todos e todas, e um bom proveito para esse grande diálogo que nós estamos aqui executando. Obrigado, gente. Convidamos para fazer uso da palavra Sandra Kennedy, secretária nacional de Articulação Institucional, Ações Temáticas e Participação Política do Ministério das Mulheres. Muito obrigada. Bom dia a todas as pessoas presentes. Bom dia a todos que compõem a mesa, em nome da deputada Larissa, que trabalho extraordinário vê Ceará com esse resultado do Legislativo se organizando numa estratégia tão importante que é a proteção e enfrentamento ao feminicídio. Como disse o secretário Hilário, é uma experiência ímpar e quero parabenizá-la por isso e quem também a antecedeu neste trabalho. É fundamental, e posso dizer até na condição de ex-vereadora, que tive maior dificuldade para aprovar uma procuradoria especial, porque não é tarefa simples. Até há pouco tempo, o tema... Tomo liberdade de, em nome da deputada Larissa, cumprimentar toda a mesa, para ganhar tempo. Mas eu quero chamar a atenção, antes disso, de falar um pouco sobre o tema. Esta mesa ela tem 4 homens
4 mulheres. 5 mulheres comigo. Há pouco tempo atrás, a gente dizia, temos que ter maioria, e porque os homens estão à mesa, hoje nós dizemos o contrário. Queremos que cada vez mais homens estejam nessa mesa e cada vez mais homens estejam nesse plenário, porque assim nos chama o presidente Lula, que o tema de enfrentamento ao feminicídio é um tema de toda a sociedade e dos homens em particular. Quem nos mata são os homens. E, por isso, é muito importante, significativo, o governo do Ceará está promovendo, o Conselhão está promovendo, o governo brasileiro aqui representa a ministra Márcia Lopes, com uma tarefa gigantesca de representar essa ministra que corre o Brasil afora, se somando nesse esforço com estados e municípios e com o poder legislativo neste enfrentamento. Então, a primeira questão é esta, que o presidente Lula nos dá o norte. Este tema é um tema de toda a sociedade e, por isso, fiz essa ressalva à mesa, porque cada vez mais os homens têm que estar neste debate. E este contexto de que estamos aqui em alusão ao Pacto Nacional que se estabelece no Estado também como Pacto Estadual de Enfrentamento ao Feminicídio é um outro grande e gigantesco passo. Não é tarefa do Executivo, nem só do Legislativo, mas Executivo, mas também ousar a discutir sobre o Judiciário, que até pouco tempo estava, de uma certa forma, numa zona de conforto, se me permite aqui o Ministério da Justiça aqui representado. É sair dessa zona de conforto. Sair também na perspectiva da segurança pública, seja na experiência de ex-prefeito ou de vereadora, onde você vai acompanhar as mulheres e ver o quanto que, muitas vezes, um delegado de polícia desencoraja uma mulher a fazer um boletim de ocorrência. São fatos que a gente tem que olhar e enfrentar, e, por isso, tem várias estratégias em curso. Para não falar o que já foi dito aqui, das medidas protetivas que avançamos tanto agora nesse escopo da estruturação do pacto entre os 3 poderes. Bom, certamente, quando nós falamos sobre feminicídio, nós não falamos sobre morte qualquer. Se nós olharmos para o indicador de mulheres que morrem por ser mães, morte materna, o número é muito parecido. São 1.500 mulheres, infelizmente. Mas aí se trata de política pública, de aperfeiçoar cada vez o SUS, de avançarmos em política pública. Quando nós falamos de morrer por ser mulheres, aí muda. Aí é muito mais amplo. Não se trata só de arrochar e de ampliar a punição também necessária, e quanto foi importante todas as prisões e ações que o Ministério da Justiça, o sistema da Justiça teve. Mas se trata do desafio de uma mudança cultural. E essa mudança cultural está em curso com várias estratégias. Seja quando organizamos, repetindo aqui, as experiências do Legislativo com procuradorias, seja quando o Brasil avança na implantação de organismos de política para as mulheres. Quero pedir apoio para o nosso pessoal do suporte, se puder me apresentar. Só 2 gráficos aqui, porque eu tenho pouco tempo, para a gente também olhar o quanto que os municípios brasileiros estão avançando são 2 gráficos só que você localizar, por favor. Avançando na implantação dos organismos de política para as mulheres. Em 2023, nós assumimos com 800, mais ou menos, municípios que tinham organismo de política para as mulheres. Hoje, nós já estamos com o dobro, 1.600 organismos, e isso nos alegra bastante. Daqui a pouco, acho que nós vamos ter aqui na tela. São algumas das iniciativas. O que o Ministério da Saúde está fazendo, junto com outras ações, com outros ministérios, é essencialmente a função de uma Secretaria de Política para as Mulheres. Quando a prefeita Margarida está aqui, e a cumprimento, ela implanta uma secretaria no seu município, trata desde o clima, que a nossa equipe trabalhou junto para pensar protocolo de enfrentamento às emergências climáticas, a perspectiva de gênero, até a ex-secretária Lídia Moura, que desencadeou ações também nessa perspectiva intersetorial. Vou falar disso, depois volto na questão intersetorial. Aqui eu quero chamar a atenção para esses números. O Brasil avança. Em 2023, nós tínhamos apenas 812 municípios com algum organismo de política para a mulher, uma secretaria, uma coordenadoria ou uma diretoria. Hoje, nós somos 1.622.
passando um pouquinho, nós vamos ver uma diferença bastante grande entre estados que têm cobertura de quase 100%, como destaca Maranhão, vamos destacar Piauí aqui em alusão desculpa, Paraíba, mas Piauí que está aqui presente com essa delegação, destacar também Paraíba, e olhamos aqui ao final o desafio como desculpa, Distrito Federal não, porque tem um só, né? Mas vamos, eu queria, por favor, a outra que tem o percentual, mais uma, por favor. A outra? Bom, acho que ficou só o número mesmo, pode ser o número mesmo, já ilustra, pode ser a anterior. Por favor, o que o senhor estava. Mais uma. Essa aí mesmo, é que essa está em número e não percentual, mas já ilustra, por exemplo, o desafio de Minas Gerais e de Santa Catarina, se formos olhar percentualmente, esse aqui ficou por número, perdão, mas são os estados que menos têm cobertura. Só para dar uma ideia geral, obviamente, de quanto é necessário que a gente tenha, pode tirar, por favor, que a gente tenha organismos de política para as mulheres, para que as ações, e aí volto para a questão intersetorial, sejam desenvolvidas para que a gente tenha ações preventivas nesse caminho. Por exemplo, estamos lançando, com o Ministério da Saúde, provocados e articulados por nós, do Ministério das Mulheres, uma estratégia gigantesca de apoio em saúde mental para as mulheres em situação de violência. Todas as mulheres desse país, agora está em fase de projeto piloto em Recife, Rio de Janeiro, mas teremos em 2 meses, segundo o ministro Padilha, no máximo, todas as mulheres do Brasil tendo teleatendimento em saúde mental, porque as mulheres precisam ter apoio para sair das situações de violência. Nós, tendo apoio em saúde mental para sair das situações de violência, recuperando nossos protagonismos. Ações como ações de igualdade salarial são igualmente importantes para garantir uma sociedade mais igual. Nós sustentamos um PIB onde 21% das mulheres, onde as mulheres ganham 21% a menos que os homens. E esta semana é fundamental para pautarmos a questão da igualdade, do fim da escala 6x1, porque as mulheres adoecem e são as mais impactadas nesse regime de trabalho. Essa semana é fundamental também para que todos nós pautemos a necessidade urgente de criminalização da misoginia. Sem tratarmos o ódio contra as mulheres como crime, nós não vamos avançar o suficiente. Termo que nós não conhecíamos há pouco tempo atrás e temos que conhecer e debater e entender que, se não enfrentarmos essa cultura que, infelizmente, cada vez os mais jovens estão mais capturados por esse discurso de desprezo, de ódio, e que resulta em violência e morte, nós vamos enxugar gelo. E é por isso que ações como Maria da Penha vai à escola, a regulamentação da lei, mudando o currículo, por isso ações, como eu disse, de enfrentamento através da cultura são fundamentais. É claro que a rede de estruturação da rede de enfrentamento, implantação das casas da mulher brasileira, centro de referência, são as ações próprias do Ministério das Mulheres, estamos avançando, não tenho tempo para me estender aqui, mas queria dizer da importância do Estado do Ceará, da importância da SRI, nos comandando nesse processo, do Conselhão, de todos os órgãos aqui representados, de homens e mulheres aqui presentes, de não normalizarmos, de enfrentarmos e vamos ser capazes de virar a página dessa história. Porque não é possível construir uma sociedade minimamente igualitária, feliz, saudável, se não há igualdade entre homens e mulheres e se não é possível de pôr fim ao feminicídio. Então, creio que e cremos, em nome da ministra Márcia, que a estratégia lançada pelo presidente Lula, onde traz as 3 esferas de governo para enfrentar essa ação. E quando vejo nos estados brasileiros ações como essa acontecerem, e também nos municípios, a gente se esperança, a gente recupera o nosso esperançar, e a gente tem certeza que homens e mulheres seremos capazes de reconstruir esta história e acabarmos com essa situação onde as mulheres morrem por ser mulheres. Em defesa da vida das mulheres, em defesa de um país mais igualitário, mais justo e mais feliz. Muito obrigada. Nessa Casa Legislativa, eu não posso sair sem fazer um convite, né, Hilário?
SRI, Ministério das Mulheres, está promovendo um encontro de parlamentares do Brasil, vereadoras e deputadas estaduais, na próxima segunda-feira, onde eu quero reforçar o convite para a deputada Larissa para ir levar a experiência do Ceará. Lá vai ser um espaço especialmente do parlamento, vereadoras e deputadas estaduais, para reforçarmos essa estratégia de garantia de direito às mulheres e enfrentamento à violência. Quero muito te encontrar lá, Larissa. Muito obrigada, deputada. Obrigada a todos. Eu peço só uma permissão aqui ao cerimonial. Como cearense, né, eu gostaria de fazer um registro que eu não fiz na minha fala, da nossa honra, do nosso orgulho de ter aqui presente a ex-deputada federal, reitora da Universidade lá de Minas, do Juiz de Fora, e agora prefeita de Juiz de Fora, Margarida Salomão, que está aqui presente conosco, vai palestrar, vai trocar experiência, e, portanto, fico muito contente de te ver aqui. E é muito importante quando uma militante, uma dirigente política, mesmo assumindo um cargo, não perde essa condição, porque ela poderia dizer, não, eu estou cheio de problema em Minas Gerais, lá na minha prefeitura em Juiz de Fora, eu não vou poder ir. Mas não, está aqui. Parabéns, viu? Obrigado. O cerimonial solicita, por gentileza, que os próximos a falar respeitem o tempo de fala, para que a gente consiga fazer as atividades dentro do tempo previsto, por favor. Agora chamamos a Raimunda Monteiro, secretária executiva do Conselhão. Um bom dia a todos, todas aqui presentes. Cumprimento, saudação aqui ao ministro José Guimarães e ao secretário de Assuntos Federativos, Hilário Marques, que representam muito bem o Estado do Ceará no governo. Cumprimento também aqui a deputada Larissa Gaspar, e que nos ofertou aqui, né, esse material sintetizando os esforços do Pacto do Ceará, mas eu vi aqui que a Assembleia Legislativa do Ceará tem uma cultura muito vasta de pactos, né, de pactuações, e isso significa um diálogo social ativo, né, aqui no Estado do Ceará. Também uma saudação a Fátima Bandeira, daqui da Secretaria de Mulheres do município, aos colegas de governo, João Alberto Nogueira, do Ministério da Justiça, a secretária Sandra Kennedy, do Ministério das Mulheres, ao Gilmar Dominici, da ABM, e também uma referência à nossa querida Margarida Salomão, ex-colega como reitora, né, aqui presente. Uma saudação também a Elaine Nascimento, que representa aqui as conselheiras do Conselhão, do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social Sustentável, tá? E a todos vocês, vou correr aqui, porque eu acho que tem aqui um controle de tempo, tá? Por que o Conselhão está aqui, né, junto com a Secretaria de Assuntos Federativos da Secretaria de Relações Institucionais? Tá? Primeiro, porque, dentro do governo federal, nós somos um importante espaço de escuta da sociedade civil, de diálogo e de incidência da sociedade civil no aperfeiçoamento de políticas públicas, na proposição de inovações nas políticas públicas. Então, por natureza, não podemos estar fora desse espaço. Segundo, porque a questão do feminicídio foi pautada para o Conselhão, em dezembro passado, pela conselheira Luísa Trajano, trazendo a iniciativa do sistema empresarial dela, né, de combate ao feminicídio no ambiente corporativo, e também a demanda do presidente Lula para que o Conselhão se somasse aos esforços dos outros entes governamentais no combate ao feminicídio.
Procurando responder a essas demandas, eu vou exemplificar aqui duas iniciativas, né, que demonstram o quanto nós podemos repercutir nos estados, em todo o sistema federativo, mas no conjunto da sociedade, o combate ao feminicídio. O primeiro, nós realizamos em março o seminário Mulheres e Meninas Vivas, nos somando aos esforços, né, dessa iniciativa da Secretaria de Assuntos Federativos, e também tivemos uma reprodução da iniciativa da conselheira Luísa Trajano pela Associação Brasileira do Setor Elétrico, que colocou nas contas de luz dos brasileiros o anúncio, né, ali o número 180, para divulgar o número 180 nas contas de luz do Brasil, e dos brasileiros e brasileiras. E, com isso, então, a gente ter uma massificação, né, do sistema de socorro que o 180 representa. Tivemos também uma iniciativa do TikTok, né, que também faz parte do Conselhão, com uma curadoria por humanos e não por IA, para retirar conteúdos misóginos da sua rede. Né? Esses são dois exemplos que mostram como empresas, né, podem se somar nos esforços de divulgação dos meios de atendimento que as mulheres vítimas de violência podem recorrer, né, mas também de como combater os conteúdos misóginos que estão aí presentes nas redes sociais. Bem, nós consideramos muito importante que, além dessas iniciativas por múltiplas vias, né, que a sociedade civil pode desenvolver, né, reforçar aqui o quanto é importante o sistema federativo do país de abraçar esta iniciativa por todos os estados e municípios, e aqui parabenizo a nossa Secretaria de Assuntos Federativos, que fez um importante trabalho até agora e que vai continuar. Porque, sem a participação da sociedade civil e dos entes públicos que atuam lá nos municípios onde a violência acontece, nós teremos uma campanha, uma iniciativa enfraquecida. É preciso que todos nós abracemos, e o Conselhão está junto com vocês, junto com o governo, tá, se somando nas iniciativas para que nós não tenhamos mais mulheres vítimas de violência no nosso país. Nossos agradecimentos à secretária Raimunda, e convidamos a secretária da Igualdade Racial do Estado do Ceará, Zelma Madeira. Bom dia a todas e todos. Cumprimento a mesa em nome da nossa deputada Larissa Gaspar, mas para nós é um grande orgulho estar aqui com Diálogos Federativos nessa edição, falando do feminicídio zero. Mas, para nós, aqui no Ceará, é importante, em toda a realidade brasileira, compreender a igualdade racial como tema transversal. Porque todas as vezes que nós vamos atrás das estatísticas, nós vamos ver o quanto está ali presente as mulheres pretas e pardas, que é igual mulher negras. Então, é preciso entender questões estruturais históricas de uma sociedade como a brasileira, de um longo período de escravidão e de uma abolição inconclusa, de um racismo estrutural que tem marcado, né, a vida de um povo racializado de forma subalterna, como são os povos originários, né, as mulheres indígenas têm pago preço também muito alto
né, de toda a construção do imaginário social de mulheres negras, né, como aquelas subalternizadas, inferiorizadas e, mais do que isso, odiadas. Então, é preciso que todo pacto, toda ação, que todo debate, e é isso que eu prezo, né, e busco, que todo esse diálogo de hoje, no dia de hoje, e toda pactuação leve em consideração esses grupos de mulheres racializadas de forma subalterna, do peso que tem, e é preciso interseccionar o que eu estou chamando de classe, de raça e de gênero, para que a gente seja mais assertivo nas nossas decisões, nas nossas iniciativas. Então, muito obrigada, que a gente possa fazer isso. O Ceará, o governo do Ceará, né, tem todo um contentamento de estar aqui a recebê-los, dizer que nós temos secretarias importantes, com temas transversais, como a Secretaria das Mulheres, uma Secretaria da Igualdade Racial, dos povos indígenas, não é, da juventude, da diversidade sexual, para entender que isso não é de menor monta, isso é importante para quando a gente pensa uma efetividade de políticas públicas e que a gente possa realmente garantir um modelo de desenvolvimento sustentado em termos econômicos, sociais e ambiental. Então, muito obrigada por estarmos aqui no Ceará, por estarmos nesse lugar, né, e fazer um bom debate, uma boa discussão e sermos propositivos, sem esquecer de que esta sociedade, ela é racista, e a primeira coisa é compreender desse racismo e propor ações antirracistas. Obrigada. Nossos agradecimentos à secretária Zelma. E convidamos João Alberto Nogueira Júnior, diretor do Sistema Único de Segurança Pública, aqui representando o secretário nacional de Segurança Pública. Muito bom dia a todos e todas. É uma satisfação muito grande estar aqui nessa linda capital Fortaleza para esse evento tão importante, Diálogos Federativos Brasil Feminicídio Zero. Eu gostaria de cumprimentar inicialmente a deputada estadual Larissa Gaspar, que é procuradora especial da mulher na Assembleia Legislativa aqui do Ceará, e dizer que eu já fiquei muito feliz com os resultados que o Estado tem alcançado na luta, né, contra o feminicídio e a violência de gênero. Então, fico muito feliz e parabéns aí pelo trabalho. Gostaria também de cumprimentar o secretário de Assuntos Federativos da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, José Hilário Gonçalves Marques. Também gostaria de cumprimentá-lo pelo excelente trabalho à frente dessa secretaria tão importante. E gostaria de cumprimentar, em nome dessas duas pessoas que eu citei, os demais membros da mesa. Eu estou aqui representando o nosso secretário nacional de Segurança Pública, Chico Lucas, e dizer que a Secretaria Nacional de Segurança Pública ela é responsável pela coordenação e implementação da Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social. A prevenção e o enfrentamento à política de gênero e ao feminicídio é uma política pública prioritária para o governo do presidente Lula. E, obviamente, nós, lá na Senasp, como fazemos parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio, nós desenvolvemos programas, projetos, exatamente com essa temática. A nossa ação se dá fundamentalmente em investimentos utilizando o Fundo Nacional de Segurança Pública, também na capacitação dos nossos profissionais da segurança pública para lidar com essa temática tão importante e também no fortalecimento das instituições federativas, obrigado, no fortalecimento das instituições federativas para que elas cada vez mais estejam integradas, forças policiais e a rede de assistência socioassistencial que dá a proteção à mulher. Então, são essas as nossas iniciativas. Nós vamos procurar, mais tarde, falar um pouco mais a miúde dessa nossa atribuição. E eu fico muito feliz, porque eu sei que sairão muitas iniciativas importantes
que, somadas, darão mais suporte para que nós possamos fazer esse enfrentamento tão importante, que é o enfrentamento à violência de gênero e ao feminicídio. Muito obrigado, um bom dia a todos. Nossos agradecimentos ao senhor João Alberto. Convidamos Fátima Bandeira, secretária municipal da Mulher de Fortaleza. Acho que deu. Bom dia a todas e todos. Quero cumprimentar, parabenizando o Ministério das Relações Institucionais, na pessoa do meu companheiro Hilário Marques, e mandar um abraço para o nosso companheiro José Guimarães, nossa companheira Larissa, companheira de luta histórica, de guerra de sempre, que faz esse trabalho maravilhoso na Assembleia Legislativa, minha companheira Sandra, que está lá no Ministério que muito nos representa, e em nome deles e delas, saudar toda a mesa, porque eu tenho que ser econômica, né? Que eu já entendi que tem uns cartazinhos que levanta para a gente, não pode falar muito, né? E queria saudar o plenário também, obviamente, em nome da nossa prefeita Margarida Salomão. Muito orgulho ter você aqui entre nós. Estivemos há pouco tempo em Niterói. Maravilhoso lhe ouvir, eu sei que vai ser muito proveitoso. E minha companheira Thay, nossa secretária de Niterói, eu sei que à tarde a Thay vai falar com vocês vão ver que maravilha de trabalho que está consolidado na nossa prefeitura de Niterói. Tayana, desculpa, não é Thay, é Tayana, tá? Porque a gente fica assim íntima, né? E começa a reduzir os nomes. Mas eu, rapidamente, para não ter ali a plaquinha, eu queria colocar para vocês que eu vou falar aqui de 2 lugares. Do lugar de militante do movimento de mulheres, dos movimentos feministas. E também do lugar de gestora de políticas públicas no momento. E eu sei que, como militante, nós avançamos muito nesse país, na nossa legislação. Nós temos, talvez, não a melhor, mas uma das melhores legislações de proteção às mulheres. Seja a nossa lei Maria da Penha, seja a nossa lei do feminicídio, seja a lei da violência política de gênero, seja a legislação sobre a violência digital. Isso é fruto da luta dos movimentos. E nós sabemos o quanto lutamos, e muitas aqui são militantes comigo, sabem o quanto nós lutamos para que tivéssemos esses avanços na legislação. Mas, do ponto de vista da gestora, a gente está vendo que avançar na legislação não resolve o problema, porque senão a gente não tinha mais ninguém sendo morta. Nós precisamos avançar, e muito, nas políticas de prevenção. Nós só vamos conseguir enfrentar a misoginia, o feminicídio, o machismo, o patriarcado, se nós começarmos a investir fortemente na política de prevenção. E eu quero dizer isso do ponto de vista de gestora, porque eu posso criar aqui 12 CRMs, Centros de Referência da Mulher, um em cada regional. Não vai dar conta de acabar com a violência de gênero. Nós atendemos, em média, no CRM, 600 mulheres por mês, vítimas de violência. Se nós não tivermos um investimento muito forte, aí aproveitar aqui que eu estou com o meu ministério, né, 2, precisamos de orçamento para as políticas de mulheres para a gente trabalhar a prevenção. Minhas companheiras secretárias gostam, né? E eu tenho pensado muito nisso, e a Secretaria Municipal tem um programa específico que abriga várias ações na área da prevenção, e não só na escola. Porque, às vezes, quando a gente fala da prevenção, a gente diz, não, precisamos trabalhar nas escolas, mudar, colocar gênero na discussão. Não, nós precisamos avançar muito mais. Nós temos o Cá Entre Nós, que é o Cá Entre Nós Comunidade. Cá Entre Nós agora, viu, Sandra, que estamos no programa trabalhando o Cá Entre Nós Ambiental, com homens sobre o impacto dos eventos climáticos na violência contra as mulheres. Temos o Cá Entre Nós Escolas, temos o Cá Entre Nós Empresas, e esse programa ele trabalha com homens. Nós temos uma parceria
com a nossa Secretaria Municipal de Segurança, com a SESEC, e com a Secretaria Municipal de Segurança, através do grupamento de Polícia Comunitária, nós estamos trabalhando em todas as áreas, em todos os segmentos, no enfrentamento à violência com os homens, e não com a Lei Maria da Penha, que eu acho que é outra coisa, eu vou completar para destacar, e eu acho que a gente precisa pensar nisso. Nós estamos trabalhando masculinidades e igualdade de gênero, porque nós precisamos abrir esse debate. E eu tenho pensado muito, e para encerrar mesmo, não vou querer ver a plaquinha de novo, talvez a gente precise pensar no Estatuto da Igualdade de Gênero como uma política mais ampla, capaz de fazer a mudança estrutural que a gente precisa. Assim como foi importante o Estatuto da Criança e do Adolescente, assim como é importante o Estatuto do Idoso, talvez a gente precise pensar no Estatuto da Igualdade de Gêneros para que possamos ter uma ampla ação no sentido da prevenção, porque nunca vamos ter recursos públicos suficientes para trabalhar só na ampliação da rede de proteção. É isso, obrigada. Nossos agradecimentos à secretária Fátima e convidamos Gilmar Dominici, diretor executivo da Associação Brasileira de Municípios, para falar. Bom, um bom dia a todos e todas. Eu queria, na pessoa da vice-presidente aqui da Assembleia Legislativa, saudar a todos e todas da mesa e já de início agradecer à Assembleia Legislativa por ceder o espaço e todo o apoio para a realização desse evento. Eu sou vice-presidente de Relações Institucionais da ABM, Associação Brasileira de Municípios, e nós estamos junto com o governo federal, junto com a SRI, na organização dos diálogos federativos. Nós já realizamos 5 eventos, vamos realizar mais 3, com o objetivo de fortalecer o Conselho da Federação. Isso é muito importante, toda a mesa e todos aqui se atentarem para isso. O Brasil tem 133 anos de república e só agora tem um Conselho da Federação. O que é o Conselho da Federação? É um espaço, uma mesa de diálogo envolvendo os 3 entes federados, União, Estados e município. Os municípios têm 6 representantes, os governadores 100 e o governo federal 100. E esse coletivo, ele debate temas de interesse e de relação federativa, que a gente sabe que a vida acontece no município. É no município que a criança nasce. O Expedito está aqui, quero também saudá-lo, ele é da Prece e convive diretamente com prefeitos e prefeitas e sabe, não é, o quanto é importante fortalecer o município. Não é? E a gente, então, com o Conselho da Federação, com esses diálogos que nós estamos realizando, Hilário, nos estados, a gente já fez no Espírito Santo, nós já fizemos no Mato Grosso do Sul, já fizemos no Acre, já fizemos em Minas Gerais, ouvindo, escutando, e agora vamos ter mais 3. Inclusive, sexta-feira agora nós estaremos em Natal, tratando de segurança pública. E depois nós vamos ter um em Brasília tratando de mobilidade urbana. Não é? Então, esse é o objetivo. E depois eu acho que nós vamos explicar aqui para vocês como vai ser o andamento, porque aqui é uma reunião de trabalho. Então, logo que acabar essa parte aqui, nós vamos ter a divisão em grupos. Já tem 2 salas reservadas. Tem o pessoal que vai fazer toda a facilitação para ouvir. Então, todos que estão aqui, todas vão ter oportunidade de colocar a sua opinião, porque é diálogo. Né? Então, é nesse sentido. Então, para encerrar, né, eu quero ressaltar a importância de vocês continuarem aqui durante todo o dia, porque na parte agora da manhã nós vamos ter essa escuta e na parte da tarde nós temos mesas importantes, inclusive com pessoas que vieram de fora, como a prefeita Margarida Salomão, lá do município de Juiz de Fora, e outras pessoas que estarão aqui. Então, é importante a participação de todos até o final. Depois, nós vamos também emitir um certificado de participação, que a ABM vai encaminhar para todos vocês. E eu agradeço, encerro aqui a minha fala,
agradecendo em nome da Associação Brasileira de Municípios, que esse ano completa 80 anos de serviços prestados ao municipalismo brasileiro. Muito obrigado à presença de todos vocês. Nossos agradecimentos ao senhor Gilmar. E convidamos, por fim, Expedito Nascimento, diretor de Relações Institucionais da APRESE, para falar também. Primeiro, dar um bom dia a todos aí do plenário. O pessoal está calmo, né? Bom dia, pessoal. Bom dia. Pronto. Agora quero saudar aqui a mesa. O governo federal, por sua vez, e pela iniciativa. Saudar aqui o governo do Estado, a Assembleia Legislativa. Enfim, saudar a todos os envolvidos. A Associação dos Municípios, a APRESE, aqui em nome do nosso presidente Joaci, pediu que eu viesse aqui representá-lo, como diretor, como ex-prefeito de Piquet Carneiro e também como ex-presidente da APRESE. A gente já debateu muito essa questão, mas a Fátima, acho que foi a Fátima Bandeira, ela foi na parte que eu considero X da questão, X do problema. A questão está muito na prevenção. Nós temos que fazer com que os municípios se envolvam cada vez mais, através de seus conselhos, quem não tem procuradoria, mas através de seus conselhos comunitários, através do Conselho da Mulher, que a gente possa levar essa política pública cada vez mais à frente. A informação é fundamental. Vetar a droga. Eu não vi falar aqui nesse assunto, mas a droga ela tem influenciado muito para esse caminho. Então, nós temos que unir cada vez mais os poderes. As secretarias, todas têm que estar envolvidas. Não porque a secretaria, não, tem que ser as secretarias todas. O conjunto, o município, o organismo, tem que estar envolvido com essa questão. Porque é uma questão muito séria. Se a gente observar, cada município, veio por outro, a gente tem um exemplo do que aconteceu. Quando a gente acorda com a notícia. Aquela notícia mais triste de Xerabobim. Quando nós tivemos uma vida que não foi ceifada, por questão da tecnologia, da medicina, que salvou, correu a tempo e salvou, e que foi exemplo para o Brasil. Então, o Ceará hoje é uma referência, meu amigo e secretário Inácio. O Ceará é uma referência. E nós queremos agradecer a vocês por ter trazido essa oportunidade para cá, para que a gente possa discutir, para que a gente possa aprimorar e possa levar essa bandeira cada vez mais à frente. Obrigado e bom dia. Vou quebrar aqui rapidamente o protocolo, só para também trazer mais um dado, né? Aproveitando aqui as nossas autoridades nacionais. A Assembleia Legislativa também foi pioneira na criação da Frente Parlamentar de Combate à Violência Política de Gênero, que foi uma iniciativa também de minha autoria, e o nosso trabalho no acolhimento às mulheres mandatárias, às mulheres candidatas, às mulheres pré-candidatas, conquistou a primeira condenação do país pelo crime de violência política de gênero, que foi em 2023, uma condenação contra um vereador do município de Russas a 3 anos e 10 meses de reclusão, e foi também confirmada agora no mês de maio pelo TSE. Então, foi a primeira condenação a nível de justiça eleitoral e foi também a primeira condenação a nível de tribunal superior, não é? O que mostra que a gente está também no caminho certo para garantir uma maior participação das mulheres na política e, dessa forma, garantir também a democracia. Só isso. Antes de encerrar esse primeiro momento aqui do evento, peço, por gentileza, que fiquem para a gente fazer um registro oficial desse momento. E agradecemos a presença de todos e todas, damos por encerrada esta mesa de abertura e os convidamos para se dirigirem às oficinas de escuta que vão acontecer nas comissões técnicas da Casa. Lembrando que apenas que após o almoço retomaremos as nossas atividades aqui no auditório Murilo Aguiar. Bom dia a todos e todas.